Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Nós estamos bem. Continuamos a trabalhar e a estudar sobre a neuropsicopedagogia e a neuropsicologia. Trabalhamos sobre os componentes das funções executivas, já em outros vídeos passados, e hoje nós vamos conversar com vocês sobre a memória de trabalho ou operacional, como ela é também chamada. Então, se vocês escutarem memória de trabalho ou escutarem memória operacional, o significado é o mesmo. O que é essa memória de trabalho e essa memória operacional? Ela é uma memória recente, onde a gente trabalha, manipula alguns elementos no nosso lobo frontal e a gente organiza eles, a gente recruta memórias de outras áreas, de outras memórias de longo prazo, e nós manipulamos esses elementos, por exemplo, 3 mais 4. Vai vir na memória o significado do 3, a quantidade do 3. Vai vir na memória de vocês o significado do mais, o que se faz com mais. Vai vir na memória o 4, a quantidade do 4. Vai vir na memória o igual, o que significa esse igual. Vocês vão recrutar de outras áreas, né, essa semântica, e vocês vão manipular e vão ter um resultado, 7. Depois desse 7, isso vai tudo embora. Vocês não vão ficar com isso gravado a longo prazo. Andréia, o interessante é que a gente pensar assim, essa memória, como tu tá colocando, ela é uma memória que ela pode se dizer que é uma memória tipo online, vem as informações e depois elas podem ser descartadas. E a memória operacional, ela tem um componente de duração curta, né? Ela é uma memória de curto prazo, que ela engloba 3 componentes, aliás, engloba componentes de um componente maior que se chama o executivo central, né? Então, esse executivo central, ele é responsável por gerenciar todas essas informações que você havia dado, para fazer toda esse recrutamento de informação. O executivo central, ele se utiliza de 3 subcomponentes, né? Seria a memória... Opa! Acontece. Que seria a memória da alça fonológica, o componente da memória do visoespacial e o buffer episódico. Então, agora a gente vai explicar um pouquinho o que seria cada um deles, né? Porque didaticamente é bom, assim como a Ana tá colocando, porque daí dá para se entender. Por exemplo, alça fonológica. O que seria alça fonológica, Ana? Tá. A alça fonológica são todas as informações que a gente precisa recrutar, reverberando, né? O fonema, o som da palavra, o som do número. Como o exemplo que eu dei, 3 mais 4. 3 mais 4. Então, tu tá reverberando. E quanto isso, agora você colocando, vamos pensar assim, ó, existem pesquisas dentro da área da matemática, um dos pesquisadores, o Butterworth, em 2011, ele fala o quanto é importante essa alça fonológica até para matemática. Quando os pais ou os professores vão o tempo todo já dizendo para a criança, né? 3 mais 3 igual a 6. Então, tu vai tendo aquela reverberação dessa informação auditiva, essa informação que fica guardada na alça fonológica do indivíduo. E no caso, tu recruta naquele momento, ela vem, né? Que seria, então, o executivo central. Ela vai para o executivo central. Isso. Nós lembramos antes até do vídeo como a gente tinha muito isso de criança, de ir na padaria, ir no mercado, o pai e a mãe dizia, vai lá e busca o pão, o leite, a margarina. Então, a pessoa ia o caminho todo falando, né? Pão, leite, margarina, pão, leite, margarina. Isso é utilizar essa alça fonológica para fazer a recordação do que precisa ser realizado. Sim, e nós temos também esse esboço visoespacial, que no caso, nós utilizando aquele exemplo dos números, seria
esse visual e da quantidade também. Da quantidade, da forma da palavra, do gráfico, do número. Né? Então, esse esboço do viso e do que significa no espaço isso, né? O que seria o mais, o igual. Nós estamos buscando várias informações de locais diferentes desse cérebro, né? E que vai nesse buffer episódico. Isso. E o buffer episódico, agora que você mencionou, ele faz essa junção tanto da alça fonológica quanto do esboço visoespacial. E quem faz todo o gerenciamento dessas informações é esse executivo central, né? E quando ele não precisa, ele não demanda mais dessa informação, então ela se torna descartável. Sim, eu trouxe aqui, nós trouxemos esse modelo, espero que vocês consigam enxergar. Nós ainda vamos ter um material físico para pegar, por enquanto está aqui na virtual. Mas ele tá lindo. Aqui nós temos então um cérebro e nós temos aqui o lobo frontal, tá? Então, essas funções executivas que a gente está trabalhando com vocês, elas se encontram no lobo frontal, tá? E, inclusive, então, a memória de trabalho, ela está aqui. Aquilo que eu e a Ana comentamos, a gente recruta de outras áreas informações. Se nós olharmos aqui dentro, aqui nós temos o hipocampo. O hipocampo fica guardado nas nossas memórias de longo prazo. Tá? Elas estão aqui. E, por vezes, a gente recruta a gente pega essa alça fonológica, esse esboço visoespacial e a gente busca isso. Então, a informação via conexões elétricas, sinapses, ela vai para a parte frontal, tá? E é onde, então, manipula-se essas informações. Outra situação interessante, essa memória operacional, ela é uma memória de curto prazo e ela também, no próprio lobo frontal, ele não tem como ficar guardando muitas informações. Então, por isso que ele recruta essas informações das memórias que já estão consolidadas dentro do indivíduo. E quanto essa informação é importante para a gente pensar em termos, né, como que se consolidam as memórias de longo prazo, que vai ser um assunto de outro vídeo, porque se a criança não tem essas consolidações, esse lobo frontal não vai ter onde recrutar. E aí acontece também os prejuízos na aprendizagem. E isso que a Ana fala, né, que é uma memória de curto prazo e que daí se esvai essa memória, isso é importante, porque pessoas que ficam sobrecarregando muito essa memória de trabalho, né, ela acaba fechando as portas para novos conhecimentos, né, porque ela sobrecarrega essa memória de trabalho, ela está com informações ali manipulando, só que as novas não estão entrando, então isso prejudica esse aprendizado também. Sim. Quando a André foi falando essa questão, lembrei até crianças, às vezes, muito ansiosas, que não estão conseguindo aprender. A própria ansiedade faz bloquear, né, a informação e ela acaba não se consolidando. A porta de entrada. A porta de entrada na atenção dela fica sobrecarregada. Sim. Eu acho que sim, didaticamente, para hoje a gente teria isso. E a gente quer trazer para vocês também alguns exemplos de atividades que vocês podem fazer com as crianças e bem práticas com brinquedos, tá? E vocês vão estar trabalhando a memória de trabalho.